Querida irmã, amado irmão, paz e bem para você. Bom, hoje, domingo, dia 22 de março de 2020, estamos no quarto domingo da Quaresma e neste domingo também chamado Domingo da Alegria. Por isso, quero, antes de rezarmos a palavra de hoje, convidar você a fazer a busca e a experiência dessa alegria que vem da nossa fé, do nosso encontro com o Senhor. Como todos têm dito, são tempos difíceis, mas mesmo nas dificuldades não podemos perder de vista a alegria de termos o Senhor conosco. E aqui, queridos, eu quero talvez até me delongar um pouco mais hoje, porém para começar fazendo um pedido a você, nos seus grupos aí de WhatsApp, da sua família, da própria comunidade. Não espalhe mensagem de pânico. Não precisa estar trazendo mensagens, imagens, vídeos que venham inquietar o teu coração. O que temos na realidade já é suficiente. É importante entender que a nossa fé, ela dialoga com a realidade. Não existe dentro de uma fé verdadeiramente cristã rezar sem trazer tudo aquilo que a gente está vivendo. Isso é fato. Mas nós não precisamos nos torturar, não precisamos levar imagens ruins para os outros. Portanto, aqui está primeiramente uma súplica. Controle o envio de mensagens nos grupos de WhatsApp. Filtre. Tenha o suficiente. Da mesma forma, aquilo que você tem visto na internet, na TV, leia o suficiente para nós nos mantermos informados, inclusive para trazermos isso em oração, mas o suficiente. Depois fique com tua família, vá ler alguma coisa da própria igreja, assista algum filme interessante, reze, enfim, há outras inúmeras possibilidades do que simplesmente ficar ficcionado naquilo que a gente está vivendo. Isso não nos ajudará. Como eu disse, não nos esqueçamos da realidade. Mantenhamos-nos informados, mas o suficiente sem perder a nossa paz, a nossa serenidade. E aí quero convidar você, neste domingo, a rezar a palavra do Senhor. Afinal de contas, é ela que tem sido, como sempre foi, o nosso grande alimento, sobretudo para a grande maioria, quase todos que estão impossibilitados de ir ter acesso à Santa Eucaristia. Mas a palavra é alimento e assim faremos a nossa comunhão espiritual. Assim lembro, antes de rezar a palavra, que hoje à noite, pelo Facebook da paróquia Nossa Senhora do Rosário de Batiba, eu, Padre Fábio, estarei com pouquíssimas pessoas que precisam me ajudar a celebrar, transmitindo para você, para toda a sua família, a Santa Missa a partir das 19 horas, às 7 horas da noite, pelo nosso Facebook, Paróquia Nossa Senhora do Rosário e Batiba. Também peço o seguinte, que você procure o meu canal lá no YouTube, Fábio Eduardo de Lima Santos. Fábio Eduardo de Lima Santos, é isso que está lá no meu canal do YouTube. Adicione e hoje tentaremos fazer um teste por volta das 3 da tarde, se a gente consegue rezar juntos, combinado? E lá já coloquei ontem alguns vídeos sobre a própria leitura orante da Palavra de Deus, que já foram postados tanto no site da Diocese de Cachoeiro e Itapemirim, quanto no nosso Instagram, quanto no Facebook da nossa paróquia, e assim a gente vai mantendo este vínculo de fé. Dito isso, convido você então a rezar comigo a palavra de hoje, lembrando que Cristo, luz para nossas trevas. Veja quão providente é a palavra que o Senhor hoje nos envia. Naquele tempo, ao passar, Jesus viu um homem cego de nascença. Os discípulos perguntaram a Jesus: Mestre, quem pecou para que nascesse cego? Ele ou seus pais? Jesus respondeu: Nem ele nem seus pais pecaram. Mas isso serve para que as obras de Deus se manifestem nele. É necessário que nós realizemos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. Vem a noite em que ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo.
Dito isto, Jesus cuspiu no chão, fez lama com a saliva e colocou-a sobre os olhos do cego e disse-lhe: vai lavar-te na piscina de Siloé, que quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou enxergando. Os vizinhos e os que costumavam ver o cego, pois ele era mendigo, diziam: não é aquele que ficava pedindo esmola? Uns diziam: sim, é ele. Outros afirmavam: não é ele, mas alguém parecido com ele. Ele, porém, dizia: sou eu mesmo. Então lhe perguntaram: como é que se abriram os teus olhos? Ele respondeu: aquele homem chamado Jesus fez lama, colocou-a nos meus olhos e disse-me: vai a Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e comecei a ver. Perguntaram-lhe: onde está ele? Não sei, respondeu o homem. Levaram então aos fariseus o homem que tinha sido cego. Ora, era sábado, o dia em que Jesus tinha feito lama e aberto os olhos do cego. Novamente então lhe perguntaram os fariseus como tinha recuperado a vista. Respondeu-lhes: colocou lama sobre os meus olhos, fui lavar-me e agora vejo. Disseram então alguns dos fariseus: esse homem não vem de Deus, pois não guarda o sábado. Mas outros diziam: como pode um pecador fazer tais sinais? E havia divergência entre eles. Perguntaram outra vez o cego: e tu, que dizes daquele que te abriu os olhos? Respondeu: é um profeta. Então os judeus não acreditaram que ele tinha sido cego e que tinha recuperado a vista. Chamaram os pais dele e perguntaram-lhe: este é o vosso filho, que dizeis ter nascido cego? Como é que ele agora está enxergando? Os seus pais disseram: sabemos que este é nosso filho e que nasceu cego. Como agora está enxergando, isso não sabemos. E quem lhe abriu os olhos, também não sabemos. Interrogai-o. Ele é maior de idade, ele pode falar por si mesmo. Os seus pais disseram isso porque tinham medo das autoridades judaicas. De fato, os judeus não tinham combinado expulsar da comunidade quem declarasse que Jesus era o Messias. Foi por isso que seus pais disseram: é maior de idade, interrogai-o a ele. Então os judeus chamaram de novo o homem que tinha sido cego. Disseram-lhe: dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é um pecador. Então ele respondeu: se ele é pecador, não sei. Só sei que eu era cego e agora vejo. Perguntaram-lhe então: que é que ele te fez? Como te abriu os olhos? Respondeu ele: eu já vos disse e não escutastes. Por que quereis ouvir de novo? Por acaso quereis tornar-vos discípulos dele? Então insultaram-no, dizendo: tu sim é discípulo dele. Nós somos discípulos de Moisés. Nós sabemos que Deus falou a Moisés, mas esse não sabemos de onde é. Respondeu-lhes o homem: espantoso, vós não sabeis de onde ele é? No entanto, ele abriu-me os olhos. Sabemos que Deus não escuta os pecadores, mas escuta aquele que é piedoso e que faz a sua vontade. Jamais se ouviu dizer que alguém tem aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não viesse de Deus, não poderia fazer nada. Os fariseus disseram-lhe: tu nasceste todo em pecado e estás nos ensinando? E expulsaram-no da comunidade. Jesus soube que o tinham expulsado. Encontrando-o, perguntou-lhe: acreditas no Filho do Homem? Respondeu ele: quem é, Senhor, para que eu creia nele? Jesus disse: tu o estás vendo, é aquele que estás falando contigo. Exclamou ele: eu creio, Senhor. E prostrou-se diante de Jesus. Então Jesus disse: eu vim a este mundo para exercer um julgamento, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram isto e lhe disseram: porventura,
também nós somos cegos? Respondeu-lhe Jesus: se fosseis cegos, não teríeis culpa, mas como dizeis, nós vemos, o vosso pecado permanece. Assim, querido irmão, o evangelho proclamado de hoje, eu não disse quando comecei a proclamá-lo, mas é o evangelho deste domingo, que está em João, capítulo 9, versículos do 1 ao 41. João, capítulo 9, versículos do 1 ao 41. E aí, diante dessa palavra, eu quero trazer uma reflexão para nós, inclusive para ajudar na leitura orante que você ainda vai fazer no dia de hoje, não é verdade? Lembrando, mais uma vez, que as orientações da Lécio Divina estão na nossa página do Facebook, na página da Diocese de Cachoeira de Itapemirim, no meu YouTube, você pode acompanhar. Então, diante desse evangelho, João, capítulo 9, versículos de 1 ao 41, como rezarmos essa palavra de hoje? E aqui trago para você uma reflexão de José Antônio Pagola. Essa reflexão não é minha, é importante que isso diga, mas que vai de encontro àquilo que de fato é a verdade da Igreja, e por isso quero fazer nossas palavras deste autor. Ele diz o seguinte: o relato é inesquecível. Chama-se tradicionalmente a cura do cego de nascença, porém é muito mais, pois o evangelista nos descreve o percurso interior que vai fazendo um homem perdido nas trevas até encontrar-se com Jesus, luz do mundo. Não conhecemos o nome deste homem, só sabemos que é um mendigo, cego de nascença, que pede esmola nos arredores do templo. Não conhece a luz, pois nunca viu. Não pode caminhar sem orientar-se por si mesmo. Sua vida transcorre em trevas. Nunca poderá conhecer uma vida digna. Um dia Jesus passa por sua vida. O cego está tão necessitado que o deixa untar seus olhos com lama. Não sabe quem é, mas confia em sua força criadora. Seguindo suas indicações, limpa seus olhos na piscina de Siloé e pela primeira vez começa a ver. O encontro com Jesus vai mudar a sua vida. Os vizinhos o veem transformado. É ele mesmo, mas lhe parece outro. O homem lhes explica sua experiência. Um homem que se chama Jesus o curou. Não sabe mais nada dele. Ignora quem é e onde mora. Mas ele lhe abriu os olhos. Jesus faz bem, inclusive, aos que só o reconhecem como homem. Os fariseus, entendidos em religião, pedem-lhe todo tipo de explicações sobre Jesus. Ele lhes fala de sua experiência. Só sei uma coisa, que eu era cego e agora vejo. Perguntam-lhe o que pensa de Jesus e lhe diz o que sente. Sei que ele é um profeta. O que recebeu dele é tão bom que esse homem só pode vir de Deus. Assim vive muita gente simples sua fé em Jesus. Não conhecem teologia, mas sentem que esse homem vem de Deus. Aos poucos, o mendigo vai ficando só. Seus pais não o defendem, os dirigentes religiosos o expulsam da sinagoga, mas Jesus não abandona quem o busca e quem o ama. Quando ouviu dizer que o haviam expulsado da sinagoga, foi encontrá-lo. É o que diz o texto. Jesus tem seus caminhos para encontrar-se com os que buscam. Ninguém pode impedi-lo. Quando Jesus se encontra com aquele homem, a quem ninguém parece entender, só lhe faz uma pergunta: crês no Filho do Homem? Crês no homem novo, no homem plenamente humano, precisamente por ser a encarnação do mistério insondável de Deus? O mendigo está disposto a crer, mas encontra-se mais cego do que nunca. E quem é, Senhor, para que eu creia nele? Jesus lhe diz: é o que estás vendo, o que está falando contigo é esse. Nesse momento se abrem os olhos da alma. Ele se prostra diante de Jesus e lhe diz: creio, Senhor. Só ouvindo Jesus e deixando-nos conduzir interiormente por Ele, vamos caminhando para uma fé mais plena
e também mais humilde. Por isso, queridos, é necessário buscar a luz. Nós não fomos feitos para viver na escuridão. Temos medo de caminhar no meio das trevas e, no entanto, a vida muitas vezes se apresenta a nós como um caminho que devemos percorrer às apalpadelas. Não queremos aceitar o mistério, mas o mistério está presente no mais profundo de nossa vida. O ser humano foi abrindo caminho na história, tratando de iluminar a vida com sua razão. E certamente deu passos gigantescos. A humanidade foi acumulando cada vez mais dados, organizou esses dados em sistemas e ciências cada vez mais complexas e os transformou em técnicas cada vez mais poderosas para dominar o mundo e a vida. E não obstante, a razão é uma luz que nos deixa ainda nas trevas. A razão pode explicar tudo, menos a si mesmo. Diríamos que o ser humano pode conhecer e dominar tudo, mas não pode conhecer e dominar sua origem, nem seu destino último. Os cientistas mais avançados do nosso século encontram-se tão impotentes como os humildes povoadores do Paleolítico para responder às perguntas decisivas do ser humano. Perguntas como: qual é o destino último da humanidade? O que vai ser de todos e de cada um de nós? É a vida um parêntese entre dois grandes vazios? Será que nos espera algo ou alguém além da morte? O mais racional seria reconhecer que nossa vida se desenvolve humildemente no horizonte do desconhecido. É neste horizonte que se situa o crente. Não como alguém que pretende ver e explicar o enigma último da existência, mas como um cego que busca luz, se deixa iluminar por Jesus e se atreve a enfrentar com confiança o mistério da vida porque crê em um Pai. Muitos cristãos hoje falam de sua fé como uma insegurança cada vez maior. Sentem em seu interior o enfrentamento de diversas ideologias, correntes e crenças. Queriam reformular sua fé e conseguir uma nova síntese cristã da vida, mas não conseguem. Talvez, sem atrever-se a confessá-lo a si mesmo, vão se sentindo interiormente descrentes porque descobrem que sua fé se foi se convertendo em algo irreal. Assim, para irmos concluindo, é então que, longe de palavras vazias e falsas seguranças, devemos adotar uma postura humilde e sincera de busca, como aquele cego de nascença que se deixou iluminar por Jesus. Também hoje Ele pode fazer com que os que não vejam e os que veem se tornem cegos. Queridos, desculpa por este vídeo longo deste domingo, mas diante de tamanha riqueza do Evangelho não poderíamos deixar de falar tudo isso. Que a luz do Senhor nos invada. Por isso, aproveite para fazer a tua leitura orante. Vá depois para o teu quarto, pode retomar esse vídeo, pegue o Evangelho e talvez algumas perguntas. Onde o Senhor precisa jogar luz em ti? Peça ao Senhor que abra os teus olhos, que faça ver realmente a vida como ela é, sem desespero, mas com muita esperança. Peça que o Senhor arranque de toda cegueira e veja que Ele vem ao nosso encontro. Rezemos neste domingo por todos aqueles que têm trabalhado por nós, né? Os policiais, todas as pessoas que trabalham nas diversas distribuidoras e de maneira muito particular, né? Além dos policiais da área de segurança, todas as pessoas que trabalham nas equipes de saúde. Que o Senhor dê luz a todos eles. E por isso, quero convidar você a encerrar comigo essa reflexão, cantando algo que vem ao nosso encontro, né? Na certeza de que o Senhor está conosco. Mesmo sem instrumento, cantemos a uma só voz, te louvo em verdade. Mesmo na tempestade, mesmo que se agite o mar, te louvo em verdade. Mesmo longe dos meus, mesmo na solidão, te louvo em verdade.
pois somente tenho a ti. Tu és a minha herança, te louvo em verdade, pois somente tenho a ti. Tu és a minha herança, te louvo em verdade. Que o Senhor nos abençoe e nos dê um santo domingo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.